Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje vamos falar de Vitória 1, Flamengo 2, jogo que abriu a terceira rodada do Campeonato Brasileiro lá no Barradão e também sobre esse momento conturbado que vive o Clube Carioca. Torcedores e torcedoras. Ontem no Barradão a gente viu um grande jogo, porém só por parte do Vitória. O Vitória teve um resultado negativo no confronto. A partida terminou 2-1 para o Flamengo, mas a realidade é que quem jogou futebol mesmo ontem, quem teve chances, foi o Vitória. O Flamengo deu 2 chutes no alvo e conquistou a vitória. Muito por conta de se sobressair tecnicamente, porque taticamente e fisicamente o Vitória engoliu o Flamengo ontem. Pressionou alto, dificultava dessa forma, então, a saída de bola do Flamengo e criava as oportunidades. Se o Vitória fosse um tiquinho melhor tecnicamente ontem, o Flamengo sairia derrotado, o que foi o caso das partidas anteriores. Ou derrotado, ou com empate. No mínimo, o empate. Tudo bem, poderia ter saído até ontem mesmo, só que o Rossi fez uma baita defesa no pênalti do Kaiser e evitou o segundo empate do Flamengo em 3 rodadas de Campeonato Brasileiro. Mas se você for lembrar, contra o Inter foi melhor taticamente e fisicamente. E conquistou o empate e poderia ter sido até vitória. O empate só sai porque o Inter tem um pênalti cometido pelo Bernabé. Sim, inacreditável. Aí você vai se lembrar da final da Supercopa. Uma taça disputada com o Corinthians, onde o Corinthians foi muito melhor que o Flamengo, taticamente e fisicamente. E por ter um elenco mais qualificado do que o do Vitória, conquistou a vitória. Contra o Fluminense no Clássico, a mesma coisa. O Flamengo piora fisicamente e taticamente. Foi lá o Fluminense, vitória. Então, assim, o momento conturbado do Flamengo não é porque os jogadores desaprenderam a jogar. Não é porque o Felipe Luiz virou um técnico horroroso. Sim, ele tem muita culpa no cartório, porque o time taticamente não está entregando. Mas a realidade é o erro de planejamento. O Flamengo tem um início de ano conturbadíssimo por conta de um problema de planejamento para os jogadores. E eu explico por quê. O Flamengo terminou a temporada de 2025 no dia 17 de dezembro, lá no Intercontinental contra o Paris Saint-Germain. Voltou a jogar com parte dos titulares, nem todos eles, no dia 21 contra o Vasco, se não me engano. Deixa eu pegar aqui a informação, para dar a informação corretinha para vocês. No dia 21 de janeiro contra o Vasco, ou seja, mais de um mês depois. Os outros clubes do futebol brasileiro voltaram com seus titulares antes deste prazo. A gente falou aqui do Inter. O Inter está jogando Campeonato Gaúcho desde o início, com boa parte dos seus titulares jogando. A mesma coisa o Corinthians no Paulista, a mesma coisa o Fluminense no Carioca. Ou seja, eles vão fisicamente já estar em estágio mais avançado. Óbvio, tecnicamente, o Flamengo dificulta os jogos, porque é um time tecnicamente muito bom. E ontem venceu por ser tecnicamente muito superior ao Vitória. Se não fosse tecnicamente superior, teria perdido e não teria sido de pouco do Vitória ontem. Porque o Vitória foi muito melhor. Como eu disse, a tática, o tático tem problemas e aí sim o Felipe Luiz tem que ser cobrado. Mas a gente não pode esquecer que ele também tem que ser cobrado pelo planejamento da equipe titular. Porque se o Flamengo, nesse momento, dia 11 de fevereiro, próximo inclusive de disputar outra taça, que é a Recopa Sul-Americana, está jogando esse futebolzinho minúsculo, é porque ele taticamente tem entregado pouco para o elenco, mas principalmente
fisicamente devido ao reinício de temporada muito atrasado. O Flamengo perdeu o Jorginho já lesionado e corre risco de perder outros jogadores, porque eles tiveram que voltar depois, estão pior fisicamente do que os outros atletas e estão tendo que entregar o que o Felipe Luiz sempre pediu. Porém, eles não aguentam entregar. O futebol que o Felipe Luiz pede e que o Flamengo foi tão bem em 25 é um futebol de pressão, é um futebol que exige fisicamente muito dos atletas, de ter sempre pressionado, ter a posse de bola, sempre estar em cima do seu adversário. Com o momento físico dos atletas hoje, o Flamengo não tem condições nenhuma de exercer este futebol que o Felipe Luiz deseja. Ou seja, é um acúmulo de coisas. Devido ao problema físico, a falta física dos atletas, o Flamengo não consegue jogar como jogava em 25. Logo, joga um futebol muito pior. E é o que eu disse. O Flamengo não é horroroso, não desaprendeu a jogar. Paquetá não é bagre. Tem um problema físico e tático aí. O Felipe Luiz, ele não está conseguindo tirar e extrair dos jogadores o que ele extrai em 25, muito por conta desse planejamento errôneo que fez tanto ele, quanto José Boto, quanto toda a cúpula do futebol que conduz, o futebol do Flamengo. Sendo bem sincero, eu não esperava erros como este vindo do Flamengo. Time de muita organização, faz o quê? Uns 6 anos que o Flamengo é um dos times mais organizados do futebol brasileiro. Mas aqui tem um erro claro de planejamento. O Flamengo não se atentou que o novo calendário só vai ficar bom mesmo na temporada que vem. Até porque em 2025 a gente tinha um calendário antigo, então a temporada terminou muito tarde. Com o novo calendário, a temporada tende a terminar muito mais cedo. E dessa forma, seu time tendo bastante tempo para descansar e voltando para fazer pré-temporada com o tempo certinho para poder ir para o Brasileiro 100%. Porém, o Flamengo não se atentou que por conta do calendário antigo ser horroroso e o calendário novo começar mais cedo, os titulares teriam que estar melhor fisicamente nesse momento agora. Porque a gente já está indo para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro e o Flamengo poderia, nesse momento, ter 2 pontos. Não tem, porque tecnicamente é superior e conseguiu a vitória ontem. Mas poderia ter 2 pontos. Porque não jogou melhor que o Inter, nem um pouco melhor do que o Vitória ontem. E na estreia, também não fez um jogo bom contra o São Paulo. Não jogou melhor que nenhum dos 3 adversários até aqui no Brasileiro. E mais uma vez eu cito que o problema principal não é que o Felipe Luiz é um mau técnico, que os jogadores aprenderam a jogar, que o Flamengo precisa de reforço. O planejamento é o ponto principal que o Flamengo erra, que causa esse início de temporada extremamente conturbado. Não sei se você concorda comigo, se você discorda, deixa aí nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui embaixo, porque dessa forma você fortalece demais o meu trabalho. E é claro, não se esqueça de compartilhar e hypar esse vídeo, porque aí você vai ajudar ainda mais o meu trampo. E também não se esqueça de seguir o 12º jogador em todas as nossas outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Tanto TikTok, quanto Instagram, quanto no X. Beleza, rapaziada? Tamo junto, até uma próxima, fui e tchau!